Olá, hoje o assunto não é um assunto fácil, mas eu vou dar o meu melhor para tentar trazer luz a isso. O assunto hoje tem a ver com depressão na juventude, tem a ver com a depressão em adolescentes. Eles muitas vezes se sentem sozinhos, se sentem não apoiados por ninguém. Mesmo que alguém tenta ajudar, eles veem como se a pessoa estivesse recriminando ou xingando. Então é difícil de ajudar. E aí a gente vai tentar descobrir aqui qual é o motivo, quais seriam as possíveis soluções para melhorar essa situação, porque não são poucos, tá? Muitos jovens estão nessa situação e de alguma forma todos nós já passamos por isso em algum grau, seja quando era jovem ou depois de adulto. Todos nós já nos sentimos sem sentido na vida, sem motivação, sem entender, né? Ou seja, apartado da sabedoria, apartado da clareza, da unidade, né? Então, já de antemão, já tem um indício aí do que pode ser, mas vamos trabalhar em cima. Pode ser que seja justamente a falta dessa conexão, mas vamos tentar achar aí qual é que é o cerne da questão. Então, depressão em adolescentes, dependência de pais, né, dos pais. A falta de apoio emocional em um ambiente familiar desestruturado pode ser fator significativo na depressão dos jovens. Sim, existe essa questão de falta de apoio emocional, mas também existe, e eu acho que até mais, o excesso de apoio emocional, no sentido de não deixar os jovens receberem as pancadas da vida, né? Não ganharem autonomia própria, que vem através das provas, da dor, do sofrimento das provas. São muito protegidos, muitas vezes. Com o meu filho, eu sempre tive a conduta de colocar ele para se virar, né? Eu lembro que quando ele era pequeno, um dia eu acordei, ele tinha tirado uma pizza da geladeira e estava comendo a pizza fria, né? Não que a gente não desse café da manhã para ele, mas já desde pequeno ele já sabia que tinha que se virar. Às vezes alguma coisa que a gente sabia que ele podia conseguir sozinho, não é o caso da pizza, claro, mas a gente já incentivava e dizia, não, vai lá, tu consegue, né? Não dava tudo nas mãos, né? A dependência emocional excessiva dos pais pode dificultar o desenvolvimento de uma identidade própria e independente. Ó. Então ele também aqui concordou com a gente, né? Que a dependência emocional excessiva, né? Então ele fala da falta de apoio e do excesso de apoio emocional, né? Não só emocional, mas também material, né? Não deixar o jovem se virar, né? Uma outra observação aqui seria... Então vamos começar em alguns tópicos, tá? Depressão na juventude e dependência. O ideal é analisar as causas da depressão em jovens, explorando fatores como pressão social, que tem muito isso hoje, né? A questão de pressão, de ter resultados, de ser bem-sucedido, de ser popular, de ter seguidores. Expectativas familiares também pode ocorrer quando os familiares colocam pressão num adolescente que inclusive está num mundo totalmente diferente do mundo dos pais e os pais muitas vezes querem que o jovem tenha os mesmos resultados, sendo que todo o mercado de trabalho mudou, toda a questão cognitiva, educacional, econômica, tudo mudou e eles querem que os jovens tenham os mesmos resultados. Uso excessivo de redes sociais, como eu falei, a falta de autonomia, como eu falei também, que é essa questão de não deixar o jovem se virar, né? Às vezes tem uma tarefa que para os pais pode ser fácil, né? E aí quando o jovem vai fazer, ele erra, ele faz errado. Pode ser uma coisa até boba, né? Tipo, cozinhar alguma coisa. Aí faz sujeira, né? E aí os pais, deixa que eu faço. Não, esse deixa que eu faço, você pode estar ganhando um minuto agora, mas você vai estar botando a perder anos
posteriormente da vida desse jovem. Tem que deixar. Eu lembro que uma vez eu vi os índios, fui num local que tinha índios e tinha uns pequenininhos, né? 2, 3 anos, com uma faca afiada, cortando lá, não sei, não lembro o que era, batata, eu acho, sei lá. E aí eu lembro que eu fiquei assim meio assustado, né? Nossa, uma criança desse tamanho com uma faca na mão. Mas aí eles disseram, não, ele se corta uma vez só, depois não se corta mais. Então, olha a mentalidade, né? Investigar a relação entre a dependência emocional de pais e o desenvolvimento de comportamentos depressivos. Também tem isso, né? Tem pais, ou principalmente mães, que talvez estejam se auto-enganando que estão protegendo, fazendo o melhor. Mas, na verdade, às vezes também é uma dependência dos próprios pais, né? Que desejam continuar com um vínculo com esse filho, só que às vezes esse vínculo não vai poder continuar, porque às vezes o filho tem uma visão de mundo totalmente diferente da dos pais. Claro que sempre vai haver o amor, confraternização, mas os pais não podem querer que a visão de mundo dos filhos seja a mesma que a deles, né? Até porque o ideal é que a gente evolua, né? Que os filhos sempre superem os pais em entendimento, em realizações e na arte de viver mesmo, né? E então a gente tem aqui alguns livros que falam sobre o assunto. Por exemplo, A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Aborda o aumento da ansiedade e depressão entre os jovens, relacionando com fatores culturais e sociais. 3 Camadas de Noite, de Vanessa Bárbara, um romance autobiográfico que explora a depressão pós-parto, mas que também toca em temas como a relação mãe-filho e a busca por significado. Os 4 Acordos, de Miguel Ruiz. Embora não seja especificamente sobre depressão, o livro oferece ferramentas para libertar-se de crenças limitantes e encontrar paz interior. Aí temos aqui também Confissões de um Adolescente Depressivo, por Kevin Brill. Ele compartilha sua luta pessoal com a depressão desde a adolescência. O livro revela a importância de reconhecer a depressão como uma condição real e tratável. A conclusão que Kevin demonstra que a abertura e a aceitação são essenciais para o tratamento da depressão. Outro livro é O Demônio do Meio-Dia, por Andrew Solomon. Esse livro é uma exploração profunda da depressão, onde Solomon combina suas experiências pessoais com uma pesquisa abrangente, e a conclusão é que a depressão é uma condição multifacetada que requer uma abordagem personalizada e compreensiva para o tratamento. O que a gente tem visto hoje é o contrário disso, né? Nada de multifacetada e nada de personalizada. A pessoa vai num psiquiatra e recebe um remédio para tomar que, ao contrário de resolver o problema da depressão, né? Ou outros problemas relacionados, né? Da falta de entendimento, de adequação com o mundo, ao invés de ir até a fonte desse problema, que seria destrinchar isso, né? Ou antes, aí a minha visão, ir trocando hábitos negativos que nos drenam energia e nos causam obscuridade por hábitos positivos que nos trazem energia, que nos trazem esperança, que nos fazem ter mais clareza e mais confiança. Então, ir trocando esses hábitos, né? É ao contrário disso, quando você toma um remédio, você está deixando todo esse problema ainda não resolvido, ali por baixo do tapete, enquanto que você apenas se anestesia, né, com esses remédios. Isso vai causar dependência, porque no momento que a pessoa parar com os remédios vai estar pior do que estava antes, né? Porque o problema só se multiplicou ali embaixo do tapete, só piorou. E ainda causou uma dependência química. Então é claro que vai ser difícil abordar de forma corajosa isso, né? Porém, a solução é somente essa, né? Tem que ser entendido e superado. Se apenas esconder, não tem. Depressão, teoria e clínica, por diversos autores, uma coletânea que abrange vários aspectos teóricos e clínicos da depressão. A conclusão é que a integração de abordagens teóricas e práticas é crucial para um tratamento eficaz da depressão. Abordagens teóricas e práticas significa multifacetada também, né?
E a gente tem a tendência de querer ou a pílula mágica ou a pessoa mágica, né? Ah, não, vai lá, esse aqui é muito bom, vai resolver teu problema. Na verdade, isso é uma busca, não só da depressão, mas do entendimento da vida em si, do objetivo da vida, do sentido da vida. É uma busca constante, ela não se resolve com uma pílula ou com uma pessoa ou até um guru que vai nos dizer o que é certo e o que é errado. Não, isso é uma busca constante, sempre se modificando. Depois a gente tem um outro tópico aqui, que é culpar os outros por problemas pessoais. E aí, esse culpar os outros por problemas pessoais, às vezes acontece de culpar os outros por nossos problemas, que é um mecanismo de defesa que nos impede de enfrentar nossas próprias responsabilidades e limitações. Esse comportamento pode perpetuar a depressão e dificultar o crescimento pessoal. É claro, porque quando nós culpamos os outros como mecanismo de defesa, o que acontece é que já não depende de nós mesmos resolver o problema, né? Porque o problema não é nosso, né? A gente é uma vítima nesse modo de pensar, né? Nós somos uma vítima e o problema está fora de nós mesmos, então nós não podemos fazer nada porque somos uma vítima, né? E isso é muito ruim, porque uma vez que você não assume a responsabilidade pelos problemas, o que ocorre é que não tem como solucionar. Como é que você vai solucionar uma coisa que você está dizendo que é culpa dos outros, né? E a gente só pode mudar a nós mesmos, não tem como mudar os demais. Então, alguns livros aqui. A Arte de Encontrar a Si Mesmo, por Eckhart Tolle, um guia para a autoconsciência e a aceitação de responsabilidade pessoal. Então, ele enfatiza a importância da autoconsciência e do presente para superar a culpa e a negação. E a conclusão é que a verdadeira liberdade e cura vem da aceitação da responsabilidade pessoal e da presença no agora. E não só ele fala isso, tá? O próprio Carlos Castanheda, como mestre dele, fala de assumir a responsabilidade. Diversos filósofos falam disso, Marco Aurélio, os estoicos. Assumir a responsabilidade, se não pelos seus atos, mas pelo menos pela forma que nós reagimos ao que acontece conosco. Porque nós não temos responsabilidade, talvez, com o que acontece. Mas sim, a nossa responsabilidade sermos ou não afetados com o que acontece. Essa é a responsabilidade nossa. É assumir a responsabilidade de que ninguém pode nos fazer se sentir de uma forma que nós não queremos. Tem o Poder do Agora, também de Eckhart Tolle. Esse autor, Eckhart Tolle, E-C-K-H-R-T T-O-L-L-E. Ele é um bom autor para esse tema, porque ele trata disso sem entrar naquela morbidez de depressão, mas focando já em como iluminar isso, como jogar luz nisso, né? Um guia para viver no presente, o poder do agora, né? Evitando a armadilha de culpar os outros pelos próprios problemas. Novamente ele falando disso. Quando a gente culpa os outros pelos nossos problemas, é inevitável que a gente fique paralisado. A depressão é uma paralisia. E talvez nós estejamos chegando aí num ponto crucial, que é pensar que o mundo não presta, que as pessoas são ruins, que não podemos confiar, que ninguém nos apoia. Isso é pensar que toda a culpa dos problemas é dos outros, nada é nosso, né? Não é pela forma que a gente enxerga isso. E a conclusão é que a paz interior é alcançada quando deixamos de lado o passado e as culpas e focamos no momento presente. Tem esses traumas, né? Do passado, as culpas e o passado. E também tem uma questão que o próprio Castanheda fala, que é apagar a história pessoal. Justamente deixar para trás só porque foi assim não quer dizer que tenha que ser assim. O que passou, passou. A gente se afetou demais com coisas do passado, ok. Mas agora vamos assumir a responsabilidade de procurar novas formas de ver o mundo, novas visões de mundo, na qual não somos vítimas, mas somos os criadores da nossa própria vida, e nada que vem de fora pode afetar a forma como nós nos sentimos. A Sabedoria, de Carl Gustav Jung, por Robert A. Johnson, explora a psicologia de Jung, que valoriza o reconhecimento e
e assumir a responsabilidade pelas próprias ações. O reconhecimento e assumir a responsabilidade pelas próprias ações. Olha como é recorrente essa questão de assumir a responsabilidade, não botar a culpa nos outros. A conclusão é que a individuação e a autorresponsabilidade são caminhos para a saúde mental e o bem-estar. Então, mais uma palavra importante, ó, autorresponsabilidade. Temos aqui também a Jornada do Herói, de Joseph Campbell, um estudo comparativo de mitos de diversas culturas, mostrando padrões arquetípicos da experiência humana. E o próprio Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, uma obra clássica do Espiritismo que aborda questões sobre a vida, a morte e a espiritualidade, e principalmente questão de karma, né? De que as coisas que acontecem conosco são justamente uma reação de como nós estamos construindo a nossa vida, né? É uma reação das nossas ações, pensamentos e de como a gente compreende a vida, né? Depois a gente tem aqui falta de espiritualidade. A ausência de uma conexão espiritual pode levar a um sentimento de vazio e falta de propósito, contribuindo para a depressão. A espiritualidade pode oferecer um sentido de pertencimento e propósito maior. Isso, na minha concepção, junto com assumir a responsabilidade, é também uma das questões principais. Porque imagine alguém que pensa que o mundo é simplesmente um estado aleatório de coisas. Que se está sozinho, nasceu, vai sofrer, vai ficar doente, vai envelhecer, vai morrer. Não vê sentido na vida. Então, para que serve a vida? A pessoa entra em depressão. Só que o problema aqui é que muitas pessoas, e não sem falta de razão, né? Não sem razão, acabam se tornando ateus devido à abordagem fanática, irracional e fantasiosa que as religiões têm tido sobre Deus, sobre a vida moral, Deus como um ser que julga, que é parecido com nós mesmos, e uma moral de dogmas e paradigmas fixos, né? Que muitas vezes não condizem com a realidade da maioria das pessoas. Na verdade, tenta se enquadrar diversas pessoas, diversas individualidades dentro de dogmas específicos, né? E cristalizados. E isso acaba fazendo com que a pessoa que pensa veja a religião, né? Ou a espiritualidade como algo de gente burra, de gente que acredita em qualquer coisa. E a verdade é que é bem ao contrário disso. Na verdade, a pessoa não ter contato com a espiritualidade é não ter contato com as coisas mais elevadas que existem, com as ideias mais elevadas, aquelas que nos trazem luz, que nos trazem alegria, que nos trazem sentido, como são os arquétipos, né? Por exemplo, o belo. Olha a questão da arte, né? Principalmente os jovens, muitas vezes são inclinados a entender e aceitar que tudo é arte, né? E aí você vê muitas, por exemplo, pinturas que retratam um caos psicológico do autor, peças de teatro, filmes, com um elemento psicológico caótico, depressivo, esquizofrênico, violento, e isso vai canalizando o jovem para todo tipo de desregulação psicológica, né? de caos psicológico, e a questão espiritual de conexão com as ideias mais elevadas. Eu falei beleza, bondade, enxergar o bem nas pessoas, enxergar o bem na natureza, no mundo, nas energias, se conectar com isso, porque a gente também só vai se conectar com aquilo que nós temos dentro, né? Com aquilo que nós cultivamos dentro de nós mesmos. Como eu falei outro dia, quando você adquire um carro, você só vê daquele carro, daquela marca, daquela cor, né? Por quê? Porque você tem isso, tá acessando dentro de ti, tem essa referência. E
E o que acontece da mesma forma com a questão da espiritualidade. Você só vai enxergar fora aquilo que você cultiva dentro. E é claro que a gente cai num problema que é tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque você precisa antes cultivar para depois reconhecer. É uma questão difícil, principalmente porque todo o mundo, nosso mundo atual, ele é canalizado para afastar as pessoas da espiritualidade, não para aproximar. Porque quando as pessoas estão fora da espiritualidade, a tendência é que elas se sintam mal e que elas achem que a responsabilidade não é delas, que o problema está fora e que alguém deveria ajudar elas a resolver isso. E normalmente esse alguém aparece, mas não para resolver, para usar essas pessoas, manipular e usar para os seus próprios interesses, né? Vocês devem imaginar o que eu estou tentando dizer aqui. Então, a gente tem aqui alguns livros sobre a falta de espiritualidade. Aqui, ó. A abordagem espiritual da depressão, por Érica Silveira, examina como a espiritualidade pode ser uma ferramenta poderosa no tratamento da depressão. Conclusão é que a conexão espiritual pode trazer um sentido de propósito e pertencimento, ajudando a superar a depressão. Também tem isso, né? Através da questão da espiritualidade, você pode também se conectar com outras pessoas que buscam isso. E aí, a partir daí, começar a dividir experiências, né? E criar conexões humanas. A depressão na visão espiritual, por Francisco Cajazeiras, discute a depressão como uma doença da alma e propõe a espiritualidade como parte da cura. Conclui que uma abordagem espiritual pode complementar os tratamentos tradicionais para a depressão. Eu acho que é imprescindível. Eu até vi outro dia que já tem muitos profissionais de saúde mental que estão fazendo essa ponte já também com a questão da espiritualidade. Porque é uma questão natural, o homem está buscando cada vez mais isso. Nós estivemos afastados por um breve momento, né? Algumas décadas. Porém, devido a todo o deslumbramento da questão tecnológica, só que chegamos ao ponto em que percebemos que só a questão tecnológica e científica não é suficiente, que nós deixamos passar alguma coisa essencial, que é justamente essa questão de conexão com os elementos mais interiores do ser humano e do universo, da criação. Elementos de inteligência que regem todas as coisas e que a pessoa que está só na sua psique, né, desconectado de tudo mais, acaba não entrando em contato com essas energias, né, com essas inteligências, essas forças, e se sentindo sozinho no mundo. Depressão espiritual, suas causas e cura, por Martin Lloyd Jones. Combina conhecimentos médicos e espirituais para tratar a depressão. A conclusão é que a espiritualidade pode desempenhar um papel significativo na recuperação da depressão, proporcionando esperança e renovação. E também tem alguma coisa aqui relacionado com natureza, conexão e cura. Investigar a relação entre a natureza e o bem-estar mental, explorando como conexão com o meio ambiente pode auxiliar no tratamento da depressão e promover a cura. Analisar o conceito de um princípio criador e como a filosofia e a teosofia o interpretam. Está relacionado também com a questão da natureza, né? Agora eu lembrei, o Sadhguru ele fala muito sobre educação, né? Crianças, como educar. E ele fala sobre, pelo menos uma vez por semana, levar os filhos, quando são crianças, né, para ter contato com a natureza, plantar alguma coisa, contato com os animais, porque é muito importante essa conexão com o mundo natural, né? Quantas crianças estão sendo educadas pelo tablet, né? Então, Banho de Floresta, de King Lee, um guia para a prática do Shinrin-yoku, ou Banho de Floresta, uma terapia japonesa que utiliza a natureza para promover a saúde mental. Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, um livro que busca ajudar as pessoas a encontrar um propósito de vida e a viver uma vida mais plena. A Ilusão, de Adam Harvey, uma obra que explora a natureza da realidade e a relação entre a consciência humana e o universo. Então, ainda nessa questão aí de conexão com a natureza e o bem-estar, estudos mostram que o contato com a natureza pode melhorar significativamente a saúde mental
reduzindo sintomas de ansiedade e depressão. A natureza oferece um espaço de tranquilidade e renovação. E aqui temos mais alguns livros sobre isso. Por Richard Louv, The Last Child in the Woods, a última criança nas árvores, na floresta. Louv argumenta que a falta de contato com a natureza está ligada a diversos problemas de saúde mental e física, e conclui que reconectar-se com a natureza é essencial para a saúde mental e o desenvolvimento saudável das crianças. Losing Eden, que é Perdendo o Paraíso, né? Why Our Minds Need the Wild, porque nossas mentes precisam do selvagem, né? Da natureza. Por Lucy Jones, explora como a natureza pode curar nossas mentes e corpos, baseando-se em pesquisas científicas, e conclui que a conexão com a natureza é vital para o bem-estar mental e emocional. E Phosphorescence, On How We Wonder and Things That Sustain You When the World Goes Dark. Maravilha e coisas que podem sustentar você quando o mundo fica obscuro, por Julia Bard. Bard discute como as experiências de admiração e maravilha na natureza podem sustentar a saúde mental. Concluir que a natureza oferece momentos de beleza e reflexão que são essenciais para a resiliência emocional. E nós temos ainda aqui alguns outros princípios, como o princípio criador do universo e a espiritualidade. A filosofia teosófica explora a ideia de um princípio criador universal que transcende as crenças religiosas tradicionais, que são aquelas crenças que, como eu falei, tendem a afastar mais os jovens do que aproximar. Por ter questões dogmáticas, ver Deus como um antropomórfico, né? Como um ser que está lá em cima, olhando, julgando, com suas regras, que não condizem, né? com uma visão inteligente sobre o mistério da criação, né? É muito mais do que isso, né? Em relação ao mistério da criação. É algo que está para além do tempo e do espaço, né? A física quântica começa a tocar nesse ponto também. Então, a busca por entender este princípio pode oferecer uma sensação de propósito e paz interior, ajudando a aliviar a depressão e a ansiedade. Então, aqui alguns livros que falam sobre esse tema da espiritualidade. A Chave para a Teosofia, por Helena Blavatsky, introduz os princípios fundamentais da teosofia, explicando como eles podem ser aplicados para alcançar compreensão espiritual e paz interior. E conclui que compreender a teosofia pode fornecer um caminho para a autorrealização e a cura espiritual. E A Chave para a Teosofia é um livro muito interessante, no qual a Blavatsky ela faz um sistema de perguntas e respostas, né? Como se alguém fosse perguntando temas que são questões de vivência da maioria das pessoas, né? Sobre de onde veio o mundo, por que estamos aqui, qual é o objetivo de tudo isso, qual o funcionamento, né, desse mistério que é a vida. E ali a Blavatsky vai respondendo todas essas questões. É um livro muito interessante. O Universo Consciente, a Mente Universal e a Natureza da Realidade, por Dean Radin, explora a ideia de um universo consciente e a conexão entre a mente e a realidade. E a conclusão é que a consciência e a espiritualidade são intrinsecamente ligadas ao entendimento do universo e da nossa existência. E aí está uma questão interessante que quando, por exemplo, o jovem se sente afastado de tudo mais, talvez aí esteja a questão. O ser humano não foi feito para se enxergar como uma máquina, né? Como um sistema de carne, osso, nervos e veias que simplesmente funciona a nível material. Nós somos muito mais complexos. A vida que flui dentro de nós, ela se conecta por canais com todas as outras coisas que vivem dentro e fora do tempo. A própria física quântica já prova empiricamente o entrelaçamento quântico, a ligação não local entre dois objetos, por exemplo. Você faz o entrelaçamento quântico, depois você leva um para um lugar e outro para o outro. No momento que modifica um, o outro reage automaticamente, sem uma conexão física, né?
porque é instantâneo, ou seja, mesmo a velocidade da luz não poderia fazer essa modificação de forma instantânea. Então tem coisas muito além de apenas o nosso corpo de carne e osso, e quando a pessoa não tem contato com esse algo a mais que faz parte dela, né? Aliás, isso é muito mais ela do que o próprio corpo. O corpo é apenas uma ferramenta desse elemento mais interno. E aí imagina a pessoa, óbvio que vai se sentir depressiva, vai se sentir sozinha, vai se sentir sem conexão com as coisas, e isso não vai dar certo, não tem como dar certo. Então eu acho que a gente está nessa reflexão que nós estamos tendo aqui durante o vídeo, está se encaminhando a isso. A falta de espiritualidade é que está sendo a maior causa da depressão. Dentro da falta de espiritualidade, que podemos conectar também a falta de contato com a natureza, que é um ponto intermediário aqui entre a espiritualidade e simplesmente não ter conexão nenhuma, é a própria natureza, né? A natureza nos mostra, nos dá alguns indicativos. Naquela questão de qual veio antes, o ovo ou a galinha, talvez esse contato com a natureza seja o ponto de conexão intermediária, né? Pois tem O Poder do Mito, por Joseph Campbell. Campbell explora como os mitos e as histórias universais conectam o ser humano ao divino. Conclui que os mitos oferecem uma compreensão profunda da natureza humana e nossa conexão com o cosmos. Exatamente. Olha como que antigamente se tinha muito mais histórias lúdicas para se contar para as crianças, para conectar elas com os mitos dos heróis. Eu fiz muito isso com meu filho. Antes de dormir, eu inventava histórias. Todo dia a história continuava do dia anterior, eu contava um pouco e ela ficava em aberto para o próximo dia continuar contando. A história do cavaleiro e do guerreiro tartaruga, que eu contava para ele, como eles salvavam pessoas que estavam em dificuldades por caminhos que eles iam andando, salvavam princesas, tinham diálogos entre si, filosóficos, sobre a vida, sobre os valores, as virtudes. Isso é muito importante, né? Os mitos, quando você é criança e também após adulto, porque essa linguagem dos mitos é uma linguagem também que nos conecta à parte misteriosa de nós mesmos, né? A parte espiritual de nós mesmos. Porque as palavras concatenadas de forma intelectual, elas são pobres para nos conectar com essa parte mais espiritual e mais profunda de nós mesmos. Às vezes é preciso desse símbolo, dessa imagem, desse mito que vai nos conectar, fazer essa ponte, né? Assim como a natureza, o mito também faz essa ponte com a nossa espiritualidade. Depois temos aqui também meditação e reflexão na natureza. Práticas de meditação e reflexão na natureza podem ajudar jovens a desenvolver um senso de propósito e bem-estar. A tranquilidade e a beleza do ambiente natural oferecem um espaço ideal para o autoexame e a cura, sem dúvida. E não só na natureza, mas também em um lugar calmo, né? O caso é que se, por exemplo, o jovem já está num ambiente em que tudo ali dentro lembra de estados de consciência obscuros, negativos, ele não vai conseguir meditar dentro do próprio quarto, por exemplo, onde ele já está em depressão. E aí, nesse sentido, eu concordo totalmente com isso. Ir para uma beira do mar, ir para um bosque, um parque, sentar, fechar os olhos, esvaziar os pensamentos, pacificar a emoção, escuta os pássaros, sente o vento. Isso reconecta a pessoa com a vida que está ao redor dela, a qual ela se bloqueou, né? Ela bloqueou essa conexão. Essa que é a verdade. Essa depressão é o bloqueio, é o autocentramento, né? Se fecha dentro de si mesmo e fica ali remoendo diversas situações, se desconecta de tudo que está fora, né? De toda a vida que está ao redor, interconectada, fica dentro de um ovo, de uma casca, né? Quem já viu aquele filme do Pink Floyd, The Wall, né? O Muro, a pessoa está fechada dentro de um muro. É exatamente isso que trata o filme, e eles estão falando dentre outras coisas, de depressão, né? O The Wall. Meditação, a arte de sentar e acalmar a mente, por Osho.
aborda diferentes técnicas de meditação e como elas podem ser aplicadas para alcançar a paz interior. A conclusão é que a prática da meditação é essencial para acalmar a mente e encontrar o equilíbrio. Depois, Walden, por Henry David Thoreau. Thoreau descreve sua experiência de viver em contato íntimo com a natureza e as reflexões que surgem dessa conexão. E a conclusão é a simplicidade e a conexão com a natureza são vitais para a saúde mental e espiritual. Até mesmo o esporte, né? Algum esporte que se faça ou na natureza ou de alguma forma relacionado com ar puro, né? Ou até com sair de casa. Pode ser até um esporte feito dentro de uma quadra, mas só o fato de sair de casa já pode ajudar. O Caminho do Guerreiro Pacífico, por Dan Millman, uma história inspiradora sobre a busca por um propósito maior através da meditação e da reflexão. Conclusão é que a verdadeira paz e clareza vem do autoconhecimento e da conexão com o ambiente natural. Totalmente com o que a gente está falando aqui, né? Busca do autoconhecimento através de mitos, através de meditações, através de conexão com a natureza. Tem diversas formas aí, né? Mas tudo isso parte daquilo que a gente falou no início, que é que a pessoa primeiramente assuma a responsabilidade de que só depende dela mesma sair de dentro dessa casca em que ela se colocou, em que ela culpa a tudo e a todos por sua miséria, e assumir a responsabilidade de quebrar essa casca de dentro para fora. Porque também, assim como não se pode quebrar a casca de um ovo, de um pintinho que ainda não está pronto, porque senão ele não vai ter forças, né? Ele vai morrer. O pintinho tem que quebrar de dentro para fora. Mas não tem como ele quebrar de dentro para fora quando tem alguém fora também segurando para que essa casca não seja quebrada, né? Então, às vezes tem uma questão aí dos pais que não permitem com que os filhos quebrem sua casca, né? E tenha contato com o mundo exterior. E por fim, ecoterapia e saúde mental. A ecoterapia, ou terapia baseada na natureza, utiliza o ambiente natural para promover a saúde mental. Passar tempo ao ar livre, engajar-se em atividades na natureza, pode reduzir significativamente os sintomas de depressão e ansiedade. Ecoterapia, Healing with Nature in Mind. Cura com a natureza na mente, por Linda Buzzell e Craig Chalquist. Uma compilação de ensaios sobre a natureza pode ser usada como ferramenta terapêutica. A natureza é uma aliada poderosa na promoção de saúde mental e emocional. Esse livro, então, ele faz uma compilação de vários ensaios sobre como a natureza pode ser usada como ferramenta terapêutica, né? Ecoterapia, Healing with Nature in Mind. Outro livro, The Nature Fix, Why Nature Makes Us Happier, Healthier and More Creative. A cura da natureza. Por que a natureza nos faz mais felizes, saudáveis e mais criativos? Por Florence Williams. Explora pesquisas científicas sobre os benefícios da natureza para o bem-estar humano. A conclusão é que a exposição regular à natureza é crucial para a felicidade e a criatividade. E por fim, O Poder da Floresta, a terapia japonesa dos banhos de floresta e sua ciência de cura. Mesmo livro que eu falei antes. Kim Lin apresenta a prática japonesa de banhos de floresta e seus benefícios para a saúde mental. A conclusão é que a imersão na natureza pode ter efeitos terapêuticos profundos e mensuráveis. E é interessante mesmo. Aqui perto tem um local, uma reserva ecológica, que você vai entrando por uma trilha e aí você, quando vê, você tá no meio de árvores e tal, totalmente num ambiente selvagem, né? E isso te traz até medo, tá? Mas também te traz um maravilhamento, um espanto, né? Porque provavelmente também tem energias de outros seres da natureza, né? Que não ficam onde as pessoas estão, né? No ambiente urbano, mas que moram na natureza e faz com que tenha contato com outros tipos de energia, né? É importante. Então, a conclusão que nós podemos chegar aqui é que, primeiramente, é preciso que se assuma a responsabilidade pelos próprios atos, pela própria forma que nos sentimos e vemos o mundo. Ninguém pode fazer nada com a gente que a gente não permita. Então, assumir a própria responsabilidade. Segundo ponto,
é preciso que nós nos conectemos com algo a mais do que apenas o material, né? O mundo sensível, o mundo manifestado, que é o mundo físico. O mundo é um mistério, é cheio de energias, é todo interconectado. É preciso que nós nos conectemos com tudo isso. Como se conectar com tudo isso? Assumindo a responsabilidade e buscando meios para fazer essa conexão que a gente pode ver aí que através de esportes, através da natureza, através de mitos, através de conexões humanas. Meu microfone deu pau agora aqui. Meu microfone não, a câmera, né? Mas já voltou. Então, tem diversas formas, né? A gente tem que ir começando com alguma coisa, botando o pezinho ali, o pezinho na água, né? Na borda da água, molhando um dedinho, depois o pé, a perna. E quem sabe isso vai começar a nos alimentar. A gente vai ver que é bom se conectar com a vida, que está do lado de fora de nós mesmos. E isso vai começar a gerar toda uma nova sinergia. Mas muito importante, quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa mudança, pela nossa visão do mundo e pela forma como nós vemos as coisas. Ninguém está fazendo nada com a gente. Não é que a gente vá desconfiar das pessoas porque a gente acha que elas podem fazer algo com a gente. Mas não é assim que funciona. É nós que fazemos com nós mesmos. Quando a gente se bloqueia, quando a gente desconfia, quando a gente fica descrente, quando nós só enxergamos o lado negativo, aquilo que dá errado, os defeitos, o que tem de injusto no mundo, a violência, as guerras, tudo isso acontece, mas também acontece muitas coisas que são o contrário disso, que é a beleza, as coisas belas, a justiça, a caridade, a fraternidade, a boa vontade, a mística, o carinho, a ajuda, a solidariedade, a conexão, inúmeras são as coisas positivas. E você é quem decide assumir a responsabilidade, se conectar com o que há de bom e luminoso no mundo ou deixar-se arrastar pelo que há de ruim. No nosso atual nível de evolução, não fazer nada é ser arrastado ladeira abaixo. É preciso que a gente assuma a responsabilidade, respire fundo, sinta o calor no centro do peito, nossa visão entre em foco, possamos ver o brilho no olho de cada pessoa, possamos ver a vida fluindo. E a responsabilidade realmente é de cada um. E aos pais, tomem cuidado para não atrapalhar esse processo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Espero que ajude muitas pessoas esse vídeo. Realmente espero que ajude. Foi para isso que eu fiz. Antes de começar o vídeo, fiz uma meditação e pedi ao universo que pudesse me ajudar a colocar da forma correta para poder tocar o máximo de corações possíveis de jovens e pais que estão sofrendo com essa desconexão com a energia da vida que está fluindo o tempo inteiro e que muitos estão desconectados disso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Não esqueça de dar o like e se inscrever.